Desejamos uma boa noite a todos os nossos companheiros, nossos amigos que nos seguem neste canal de luz e oração. Lembrando que hoje é um dia muito especial, onde nós vamos procurar estudar um pouquinho, porque as informações são muito vastas, então a gente vai tentar condensar o máximo possível através da nossa fala, das nossas reflexões da noite de hoje. É um trabalho que nós desempenhamos há algum tempo atrás, ainda está em elaboração, porque é muita coisa para a gente ver, é muita coisa para a gente falar e discutir. Nosso tempo é pouco, mas a gente vai procurar fazer um resumo para que nós possamos assim entender um pouco o mecanismo da vinda de Jesus aqui para a Terra, já que nós entramos no mês de dezembro com a comemoração do Natal de Jesus, né, o advento da chegada do Cristo na Terra para cumprir a missão que lhe foi dada, de nos trazer uma realidade a respeito da vida na espiritualidade, da vida futura, da imortalidade do espírito, do amor, a existência do amor, a existência da caridade. E nós identificamos nesse meio aonde Jesus veio, né, que é na Terra, esse, vamos dizer assim, burburinho espiritual para a vinda de Jesus, identificamos o espírito da nossa querida, bondosa, abnegada e generosa Maria de Nazaré. E o tema de hoje é Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, a mãe de toda a humanidade por excelência. Ela sim foi, recebeu esse título por Jesus, e nós vamos tentar chegar lá e explicar o porquê, né, dessa terminologia, dessa nomenclatura que foi dada a Maria. Maria é um espírito assim que nós temos muito carinho, muita gratidão, porque até hoje permanece na nossa ambiência espiritual da Terra, tendo méritos para já sair do orbe terrestre, né? Vamos colocar assim, exatamente porque deu cumprimento à missão que havia sido dada. Então, a gente tem notícias da espiritualidade que Maria não é um espírito pertencente aqui à nossa constelação, ela vem de outras esferas, e lá ela foi convidada para vir para a nossa constelação, abraçar essa missão. Foi o primeiro sim que Maria deu, né, em relação a nós aqui, que somos os seus tutelados até hoje. Então, Maria aceita a missão, se reúne com os espíritos crísticos, que são responsáveis por diversas constelações no universo. Então, ela se reúne com Jesus e aceita a proposta de ser o veículo de transporte do Cristo até nós, né, que estamos aqui na Terra. Maria, então, se aproxima do orbe terrestre, assim como Jesus, e a Terra é inundada por uma época que os historiadores costumam relatar, uma época augusta, ou seja, uma época onde, por incrível que pareça, a Terra ela se encontrava sem guerras, ela estava num clima de paz, de harmonia, né, de serenidade. Então, foi esse o clima que trouxe Jesus para cá, né? Então, Maria, ela nasce, não é, em Nazaré, ela é pertencente, juntamente com José, da tribo de Davi, e ela, por volta dos 3 anos, é enviada ao templo, para que ela pudesse ser educada dentro daquela religiosidade da época. Então, nós observamos aí uma pequena contradição nessas histórias que nos contam a respeito da vinda do Mestre e da origem da família de Jesus, né? Porque identificamos José como um carpinteiro que na época significava o mesmo que construtor. Então, ele tinha um poder aquisitivo, né? Ele tinha uma condição econômica ideal para a época. E Maria de Nazaré também, porque na época quem era enviado ao templo eram espíritos, melhor dizendo, né, pessoas que tinham condição financeira. Maria permanece aí no templo até por volta dos mais ou menos seus 15 anos, aonde ela então é prometida a José,
pai de Jesus, né? Então, ela recebe nesse momento a visita também de um anjo, de um espírito superior, que era o emissário da Boa Nova de Jesus, né? Então, ele chega a Maria e a saúda com aquela primeira parte da oração que a gente conhece até hoje, né? Como Ave Maria, né? Ainda faz parte, né? Do nosso, vamos dizer assim, da nossa oração, das orações que são proferidas em vários templos, né? Então, esse anjo chega até Maria e a saúda, né? Ave Maria, não é? Ele coloca assim, Ave Maria cheia de graça, não é? O Senhor é convosco. Cheia de graça por quê? Não é? Porque Maria era um espírito de alta elevação, não é? Ela tinha todas as virtudes que um espírito de alta elevação possui. E era uma saudação de respeito desse emissário, né, desse mensageiro a Maria. Ele se dirige a ela com muito respeito. E ele então a saúda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Porque ele estava trazendo a mensagem do nosso Pai Criador para Maria. Então, ele já afirma: bendita sois vós entre as mulheres. Ou seja, relembrando Maria da importância da sua missão aqui na Terra, né? Por causa do futuro advento do nosso Mestre Jesus. Então, peço licença para vocês para poder ler a oração, porque é importante que a gente fale a oração de modo que a gente compreenda. E essa primeira parte da oração, ela é feita pelo o anjo, né? Esse espírito de alta elevação que traz essa notícia para Maria, de que então, a partir daquele momento, estava sendo dado a ela a possibilidade dela cumprir essa missão. E Maria, então, atende, né, pela segunda vez a essa proposta. Não é porque ela diz em outra parte da oração, que não é a Ave Maria, mas a gente observa em outras religiões, como os nossos irmãos católicos, a hora do Ângelus, né? Onde ela se declara: Senhor, faça em mim de acordo com a sua vontade. Ou seja, eu aceito essa missão e faça de mim de acordo com o que me foi proposto. Que me seja entregue, não é? A guarda, a tutela de Jesus. A forma dela trazer Jesus, né? Então, ali começa toda a missão de Maria de Nazaré, que nos traz o nosso mestre. Então, a gente observa como foi a vinda de Jesus, né? Em determinado momento, Maria se vê grávida de Jesus, né? E em determinado momento também, Jesus ele vem numa época chamada de recenseamento romano, porque Roma, como aqueles espíritos belicosos dedicados a conquistas e a guerras, queriam saber com quem poderiam contar. A quantidade de homens, de mulheres, de homens que poderiam lutar por Roma, de adolescentes, de crianças. Então, na época, o governador de Roma, ele estabelece que todos pudessem participar desse recenseamento. E Maria de Nazaré e José, o seu companheiro, se aproximam, no caso, né, de Nazaré, para que Jesus pudesse nascer. Mas quando lá chegam, o que acontece? A cidade estava toda tomada por visitantes, né, por conta desse recenseamento, e as hospedagens estavam lotadas, ou seja, não havia pousada para abrigar nem Maria e nem José. E Maria então começa a entrar
naquela fase, né, de que Jesus estava por vir, e ela começa então a perceber, né, que estava chegando a hora do parto. Então, José se aproxima de uma estalagem, conta ao dono dessa estalagem o seu problema, a sua necessidade no momento, e esse nosso amigo, ele informa que não haviam vagas, mas que tinha no fundo da estalagem, não é, um local que estava limpo, que estava adequado para a recepção de hóspede, só que não teria muito conforto, né, porque era um antigo celeiro. Mas, não tendo outro recurso, José e Maria aceitam, então vão para este celeiro e lá ocorre o nascimento de Jesus, o nascimento do Cristo, né? A partir de aí, Jesus é maior ainda, né? Um pouco maior, também é apresentado ao templo por Maria, não é? E lá no templo, Maria recebe vamos dizer assim, aquela notícia que a faz estremecer por dentro, porque nós sabemos que as mães, né, são muito ligadas. E Maria, a gente imagina, né? A gente sabe que a maternidade, quem teve filho, né, quem está grávida nesse momento, observa que é uma enxertia, uma verdadeira enxertia espiritual, enxertia de mente, né? Ou seja, a mente do espírito reencarnante, ela é profundamente ligada à mente da mãe, né? Daquela que vai proporcionar a vinda desse espírito ao mundo material. E Maria, claro, não poderia ser nada menos, não é, que Jesus. Por quê? Ela ia receber aquela, vamos dizer assim, aquela carga energética, aquela luz advinda do Cristo, né? Que a gente imagina que deve ser assim, fantástica, né? Absurda de linda, de amor, e a gente sabe a aproximação desses espíritos, como né? Como nos deixam elevados, nos deixam em paz. Então, Maria, sabendo da vinda de Jesus, aceita a proposta, e quando ela leva, né, Jesus um pouquinho maior, leva ao templo, né, e ele fica por lá, né, Simeão, que era o sacerdote da época que recebe Jesus, ele teria o dom da premonição, e ele então observa Maria e diz a ela, né, que Jesus, ele viria para provocar uma contradição, né? E ele iria sofrer muitas dores e teria o seu coração, vamos dizer assim, trespassado por uma espada. Maria então fica inquieta com essa situação, né? Mas como mãe, sempre tutelando Jesus, passando para ele os ensinamentos que ela havia recebido quando era criança, e Jesus também, né, acalentando esse espírito e elevado de gratidão por essa oportunidade de trazer para nós essa grande missão, né? Interessante que na época ainda, vocês vão me permitir, toda hora nós vamos fazer uma regressão na nossa fala e a gente adianta um pouquinho, porque quando nós citamos a oração a Maria de Nazaré, nós colocamos que a primeira parte seria do anjo. Aí temos uma outra parte de outra oração, que seria a resposta de Maria, onde ela mais uma vez coloca: faça-se em mim segundo a sua vontade. Então ela estava novamente aceitando a missão de trazer o Cristo para a Terra. Então, nesse meio tempo, onde antes do nascimento de Jesus, né, importante um dado aí também histórico e consta dos evangelhos, dos evangelhos assim, sendo abordado, né, por diversos apóstolos que escrevem lá o Evangelho, Maria vai em visita à sua prima Isabel, né? Isabel estava, para a época considerada uma época madura, e ela não tinha tido filhos, e ela já estava desanimada. Mas nesse meio tempo em que Maria se vê grávida de Jesus, Isabel, paralelo,
em outro, vamos dizer assim, em outro município, em outra região, longe dali, também é agraciada com a vinda de João, o que seria o primo de Jesus, o discípulo mais novo que chegou para poder atender o chamado do mestre. Então, quando Maria se aproxima, segundo Isabel, ela sente no ventre que João estava feliz. Ela sente vibrar de alegria. Daí que ela fala, né? Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Né? Então, ela sabia que Jesus estava chegando através de Maria, né? Que seria o Messias, estava vindo através de Maria. Tanto que João deu essa dica, né? Deu essa, vamos dizer assim, essa sugestão para a nossa querida Isabel. E elas, então, ficam por determinado momento, né? Conversando, trocando ideias, né? Impressões a respeito da maternidade, né? Conversando, assim, das dificuldades, vamos dizer assim, da condição e da responsabilidade, que é trazer a criança ao mundo e, acima de tudo, dar cumprimento, né, a essa missão. Porque intuitivamente, nós, mães, sabemos que nós temos uma missão, né? E essa missão nossa vamos dizer assim, uma missão vamos dizer assim, de luz, né? De oportunidade, né? Então, nesse momento, Maria vai para uma época em que Jesus é apresentado ao templo, né? Ele some, Maria fica desesperada, né? Meu Deus, meu filho, né? E ele, quando ela vai procurar, ele estava aonde, né? Depois ele se encontrava em outro templo, ensinando, vamos dizer assim, a gente fala das dificuldades de Maria, né? Para tentar, vamos dizer assim, controlar aquela criança tão impulsiva, porque ele tinha uma missão, ele tinha que dar cumprimento e ele não tinha tempo a perder. Então, imagina, né? Naquela época, se hoje a gente tem uma certa dificuldade em conter os nossos pequenos, porque são muito inteligentes, já tem assim uma facilidade imensa para a tecnologia e a gente tem que estar junto todo momento. Imagina aquela época de Maria, né? E sendo Jesus. Então, Maria também se surpreende várias vezes com a personalidade de Jesus, né? Aquele espírito tão amoroso, que acalenta a todos que o procuram, que não tem, vamos dizer assim, divisão, né? Ele veio como as próprias escrituras nos colocam. Jesus veio para os doentes, ele veio para trazer consolo, ele veio para nos trazer o remédio da caridade, não é? Da noção da espiritualidade, da importância que nós temos aqui no mundo físico, que nós devemos cumprir as nossas missões. Ou seja, a nossa missão assim como, vamos dizer assim, espíritas, ele veio espalhar o evangelho, o seu evangelho, né? Ele veio dar cumprimento ao que nosso Pai Criador determinou para ele. Então, Maria se depreende assim com a atitude de Jesus, muitas vezes até levando para o seu lar pessoas de má índole. E Maria, assim, entendia, né? Vamos dizer assim, aquele ímpeto de Jesus, né? Aquela pureza, né? E aquela vontade de ajudar e a caridade para com o próximo. E Maria, às vezes, levava susto com Jesus, né? Então, a gente vai para aquele derradeiro momento em que Jesus ele é denunciado, né? Porque ele estava incomodando, ele estava pregando outro tipo de conduta, ele estava pregando o amor, contrário àquela época, porque antes as pessoas só pensavam em riqueza. Então, Jesus é aprisionado, levado à cruz, e nesse momento, Maria, com o coração apertado, sofrido, dolorido, mas sempre junto a Jesus. Enquanto Jesus estava na cruz, Maria olhava, né, com o coração apertado para Jesus, sentindo aquela dor de mãe, né, sem poder agir, mas ela tinha a seu lado quem? João, que era o primo de Jesus.
e ele estava lá exatamente para consolar Maria. Enquanto os outros espíritos tiveram que fazer aquela retirada estratégica, porque senão muitos deles também sofreriam o mesmo destino de Jesus, né? Iriam ser assassinados, responsabilizados por coisas que não tinham sequer ligação, e Maria permanece junto a Jesus ao pé da cruz. E nesse momento, João, ele apoia, ampara, e Jesus, naqueles momentos finais, observa Maria e abraçada, né, sendo acalentada por João. Então ele diz a Maria: mãe, eis aí o seu filho, e filho, eis aí a sua mãe. Neste momento em que Jesus nos deixa na terra, ele nos deixa Maria como nossa mãe. Então, ele nos presenteia com a presença desse Espírito valoroso para nos guiar e para nos cuidar. Então, começa ali uma segunda missão, né? Ou melhor dizendo, é a segunda missão de Maria, não é? Porque junto de João, ela é levada, né, para Éfeso. João leva Maria para Éfeso, aonde ela fixa a moradia, e ela começa ali a receber todos os doentes, os necessitados que passavam no caminho. Então ela passa a consolar, dar alimento, ela passa a cuidar de todos estes, junto com João. João saía para fazer a pregação e Maria continuava ali no que a gente hoje, então, poderia chamar de casa do caminho, né? Então, Maria recebe neste local, né, nesta casa, a presença de Paulo de Tarso, né, do futuro nosso querido aí, São Paulo, né, que depois de passar por todo aquele período de conscientização e de despertamento, né, do amor e da caridade após vários equívocos cometidos, ele vai estar com Maria para poder saber notícias de Jesus, a história de Jesus, né? E ele vai com Lucas, que era o seu amigo e companheiro, que era um médico também, que era da Síria. E ali, então, ele começa a escrever, né, vamos dizer assim, as suas cartas, né, a respeito desse encontro que ele teve no caso, com Maria, né, através das histórias. Então, Maria continua a sua missão, né? E Jesus, como todo bom filho, nós sabemos como isso é verdadeiro, né? Ele retorna em meio a uma multidão e ele vem estar com Maria. A princípio, Maria não o reconhece. E esse fato é narrado pelo nosso querido Humberto de Campos. Ele narra esse encontro de Maria com Jesus, né? E também temos o livro Boa Nova, que também nos traz esse relato, aonde Maria, em meio à multidão, dando de comer, cuidando das dores, das feridas, das chagas, alimentando a fé no porvir, alimentando a ideia de um único Deus, mais uma vez relembrando a história de seu filho, todo o sacrifício de Jesus por nós, nos mostrando o valor do amor, da caridade, da bem-aventurança. Maria, ela se depara com uma pessoa que tinha a cabeça coberta por um manto. Então, quando ele estende a mão para Maria, para poder receber, não é, o pão que ela estava distribuindo, então ela observa nas mãos dessa pessoa, as chagas do seu filho. Quando ela olha os pés, as mesmas chagas que Jesus tinha. Então ela olha e ela fala logo, ela reconhece o filho. E ela diz Jesus, e ele fala, minha mãe, né, estou aqui em nome do nosso Pai Criador, porque é a hora de que você possa retornar conosco, né? Nós vamos te levar para o plano espiritual. E Maria, então,
começa a ter assim vamos dizer assim, aquele vislumbre do que verdadeiramente a aguardava no plano espiritual. Imaginem só, não é? Que carinho, que assim elevação, que momento crístico esse, né? Aonde Jesus retorna do plano espiritual para buscar a sua mãe, né? E Maria então tem seus últimos dias em Éfeso, no alto de uma rocha, né, com vista para o mar, e ela observa o entardecer e o nascer do sol, e ela então vai vendo as suas forças físicas diminuindo, e ela então acaba por desencarnar, não é? Ela acaba deixando o corpo material na presença de Jesus, que a conduz no plano espiritual. Então, nós observamos aí que quando ela se aproxima do plano espiritual, Jesus mais uma vez a agradece, a espiritualidade agradece porque ela conseguiu êxito na sua missão, ela deu cumprimento à sua missão. E o mais bonito é que ela tem a oportunidade, assim como nós temos notícias de Bezerra de Menezes também, que já poderia não mais habitar o nosso orbe terrestre, né, as vibrações de onde nós estamos, mas Maria também é convidada a deixar o nosso orbe terrestre, a nossa, vamos dizer assim, constelação, não é? Vamos dizer assim, as cercanias aqui que nós temos no universo, mas ela, junto com Jesus e ouvida pelo plano espiritual superior, ela se compadece infinitamente de todos nós que aqui estamos. Quando Jesus, no momento de seu último suspiro, deixa a ela a missão, dizendo: mulher, eis aí o seu filho, filho, eis aí a sua mãe, e ele nos deixa a Maria para nos tutelar a humanidade, por isso que eu coloquei que Maria é a nossa mãe por excelência, mãe excelência da humanidade terrena. Então, ela diz que ela não poderia deixar-nos, né? Porque havia sido dado a ela a missão de continuar aqui, né? A nos proteger, a nos receber. E nós temos notícias através de vários livros do Ivone Pereira, né? De Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida. Lá está quem? Maria de Nazaré, a receber os nossos irmãos que, por equívoco, deram cabo da própria existência. Então, eles são recebidos pelos missionários, pelos legionários de Maria, ao plano espiritual. Nós observamos que Ivone Pereira retrata muito, né, esse encontro de Maria com esses espíritos. E temos também notícia de que às 6 horas da tarde, né, que é a hora que também Bezerra de Menezes nos convida em oração uníssona em todo mundo, né, que a gente eleve o pensamento a Deus nesse momento. Esse momento assim, a hora em que Maria envia ao nosso plano terreno as paragens mais escuras, mais densas de sofrimento do nosso planeta, os espíritos que são confiados por ela a resgatar esses irmãos que estão em sofrimento, a nos conduzir a uma ambiência de paz, a uma ambiência de reflexão, de renovação, de cumprimento das nossas missões individuais. Então, nós observamos esse espírito excelso de Maria nos trazer tantos ensinamentos, nos trazer os ensinamentos de humildade, não é? De fraternidade, de doação, não é? Da maternidade consciente e responsável, de abraçarmos as nossas missões individuais com muito carinho e, acima de tudo, com gratidão, com confiança, com fé, porque Maria ela faz isso, ela nos induz, ela nos provoca a fé em todos os momentos. E aqueles espíritos que a procuravam, e até mesmo Chico, que procurou uma mensagem específica de Maria de Nazaré, ele foi surpreendido com as mesmas palavras que ela dizia em Éfeso, àqueles espíritos, aquelas pessoas que
buscavam a ela em sofrimento físico, moral, espiritual. Então, ela dizia a todos, calma, porque tudo passa. A mesma mensagem que ela disse para Chico Xavier, não é? Quando ele, em momento de aflição, de dor, ele pediu que Emmanuel fosse até Maria e trouxesse da nossa mãe excelsa, a mãe por excelência da humanidade, uma mensagem que pudesse acalentá-lo, trazer paz, trazer equilíbrio. E Emmanuel então retorna com essa mensagem de Maria. Chico, Maria pede para te dizer que tudo passa. E Chico então se surpreende, né? Poxa, mas é só isso? Chico, tudo passa. E nós vemos exatamente a mensagem, a dedicação e vamos dizer assim, a lição que Maria nos traz neste momento em que nós estamos envolvidos e vendo a Terra em guerra, em desarmonia. E a gente tem que lembrar mais uma vez do recado de Maria, que tenhamos fé, que vibremos amor, que vibremos caridade para todos estes que se encontram equivocados ainda, pensando somente na matéria, pensando somente na satisfação das situações impermanentes que nós experimentamos quando estamos na matéria. Então, que a gente sempre se recorde que tudo vai passar. Então, tenhamos fé, estudemos a doutrina espírita, agradeçamos, acima de tudo, a presença desse Espírito excelso, que foi Maria de Nazaré, que se dedicou e ainda se dedica a todos nós. Desejamos a todos bons estudos daqui para frente, que possamos nos dedicar a conhecer um pouco mais dessa figura tão ilustre e tão querida que é Maria de Nazaré para todos nós. Desejamos uma boa noite, agradecemos a atenção e, mais uma vez, pedimos a Deus, pedimos a Jesus, o aniversariante do mês, que nos envolva com muito carinho, com muita paz e com muita harmonia, assim como a toda a terra. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe hoje e sempre.